A ciência que está dentro de nós é um bem mais valioso do que a glória dos aplausos e a riqueza, que são bens efêmeros. Saudações musicais, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, que é o livro Sobre Música de Santo Agostinho. Mas antes eu já quero te fazer aquele pedido, deixa aí o seu like, curte esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo de novos vídeos, ok? Esse é o quarto livro dos 12 programados para serem lidos em 2021. Portanto, embora nós estejamos aí na primeira semana de maio, esse foi o livro de abril. Se você quiser saber quais os critérios dos livros que eu escolhi, quais são os 12 livros, eu vou deixar aqui no card da descrição para que você conheça aí a playlist completa, tá bom? Mas, basicamente, eu tô fazendo uma varredura histórica sobre a música e a igreja cristã, né? Sobretudo aí no período medieval, período barroco, enfim. Bom, então falando um pouco sobre o autor, inclusive o livro do mês passado, o livro de março, foi o livro Confissões do Santo Agostinho também. Por que ele foi escolhido? Para a gente entender um pouco do pensamento do autor e do pensamento da época. Lembrando que o Agostinho ele viveu no finalzinho da queda do período romano, ali por volta de 400 depois de Cristo, no início do período que a gente vai conhecer então como Alta Idade Média. Se você quiser ver a resenha que eu fiz sobre Confissões, também eu vou deixar aqui no card ou o link na descrição para você ver o vídeo lá. Confere lá, tá bom? Só que esses dois livros eles foram escritos em circunstâncias muito diferentes. Enquanto Confissões foi escrito numa fase já mais madura de conversão de Agostinho, o livro sobre música ele foi escrito ali no começo da sua conversão, que foi o período onde Agostinho vai para Cassicíaco, junto com a sua mãe, o seu filho Adeodato e alguns outros amigos. Então ele começa a escrever um tratado sobre música. Na verdade, a ideia do Santo Agostinho, como professor de retórica, era escrever um tratado sobre os temas do quadrivium, que era mais ou menos as disciplinas que se estudava na época. E a música, ela fazia parte do quadrivium. Então, Agostinho ele queria escrever um tratado e ele começou escrevendo sobre música. Outro aspecto importante para entendermos as ideias de Agostinho é que, de certa forma, os seus pensamentos dialogavam com os pensamentos de Platão. Inclusive, Agostinho é considerado um filósofo ou teólogo neoplatônico. E segundo Platão, ele divide as artes em duas classes, digamos assim, a classe superior e a classe inferior. A classe inferior era a classe das artes manuais, por exemplo, a agricultura, a carpintaria, etc. E a classe superior seria a classe dos guerreiros, então, que eles estudavam a música para a mente, né, para a alma, e a ginástica para o corpo. Lembrando que quem teve uma influência muito grande na conversão de Agostinho foi Santo Ambrósio, que também era um filósofo e um teólogo com pensamentos platônicos. Bom, e uma coisa assim que me incomodou um pouco quando eu tive contato com esse livro, assim, a primeira vez, a primeira leitura, foi que eu pouca coisa vi sobre música, na verdade, nesse livro. Esse livro, ele está muito mais ligado com a poesia, com a canção. Primeiro porque a música naquela época, ali naquela cultura helenística, ela está muito ligada com a poesia épica. Inclusive, muitos dos exemplos que ele usa no livro, ele vai citar Homero, ele vai citar a Eneida de Virgílio. E depois eu fui pesquisar, e aí eu vi que acontece o seguinte, essa obra, na verdade, esse tratado sobre música, ele não foi completado por Agostinho. Então ele começa falando sobre essa questão da letra, da poesia, e aí acredita-se que sobre a melodia, sobre as outras partes da música, ele iria escrever depois. Ou se ele escreveu, isso se perdeu e não chegou até nós. Bom, vamos falar então sobre a estrutura do livro. Esse livro ele foi escrito então no final do século V, né?
E essa é uma edição lançada em 2019 pela editora Ecclesiae. Ela contém 250 páginas e ela é dividida em 6 livros, que na verdade são os capítulos, né, que era um jeito deles fazerem, naquela época, dividir os capítulos em livros. E eu vou ler rapidinho então o título desses livros e depois eu vou fazer um comentário sobre cada um deles. O primeiro livro então é sobre música, o segundo livro sobre as sílabas e os pés, o terceiro, a diferença entre ritmo, metro e verso, o quarto, sobre o metro, o quinto, sobre o verso e o sexto, harmonia imutável. Outra coisa interessante sobre o livro que vale ressaltar é que ele é uma tradução do Philippe Lesage. O Philippe Lesage, ele é compositor, músico, maestro e ele trabalha com música litúrgica em Lyon, na França. Inclusive, ele tem bastante material interessante na internet que vale a pena pesquisar. Eu ainda não o conheço, mas pretendo fazer aí um curso com ele ainda sobre a música cristã. Bom, e já que eu falei sobre o Philippe Lesage, outra pessoa também que eu gostaria de citar, que eu pesquisei algumas coisas que ela escreveu, é a Rita de Cássia Fute Amato. Então, se você quiser aí aprofundar, fazer uma leitura um pouco mais acadêmica, vale a pena aí pesquisar, tá bom? Bom, vamos falar do livro então. Pessoal, lembrando que assim como Confissões, o que eu vou falar aqui são as minhas impressões do livro. Não tem nenhum cunho acadêmico, eu não pretendo aqui defender e nem atacar nada, ok? Aliás, a minha intenção de fazer essa série Livros que Tocam, na verdade, é colocar em vídeo aquelas anotações que eu faço quando eu leio os livros. Nada mais que isso. Então, assim, para não correr o risco de entrar em discussões e falar alguma besteira, eu só vou falar do que aquele capítulo se fala e eu não vou entrar profundamente nos detalhes, né? Não vou dialogar com aquilo que o autor está falando, mas eu vou falar sobre o que ele está falando. Mais ou menos assim, eu vou falar os assuntos e não vou me aprofundar nos assuntos. Tranquilo? Então, se por um acaso você vai fazer uma prova aí, você deu um Google e por um acaso caiu aqui, então cuidado. Porque sendo as minhas impressões, eu estou assim passível de erro. Inclusive, se tiver alguém entendido aí e quiser me corrigir nos comentários ou acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Aliás, eu lembrei aqui de um detalhe, eu queria te dar um recado, né? Nesses meus estudos sobre história da igreja, sobre história da música, eu fiquei meio perdidão e aí eu resolvi fazer o quê? Eu me matriculei num curso de teologia que eu tô gostando bastante e o nome desse curso é o Bacharel Livre do Nascido de Novo, que inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui, se você quiser se aprofundar nesses assuntos históricos, teológicos. É um curso bem legal, bem barato, e aí eu vou deixar o link na descrição também, confere lá, tá? Legal. O livro, ele vai começar com uma nota de edição. Que edição? Da edição do Guerin, de 1864, que eu acredito que seja a tradução do qual o Felipe usou para traduzir esse aqui para o português. E aí nessa nota ele vai fazer uma introdução geral falando mais ou menos do que o livro vai tratar. É como se fosse um prefácio ou coisa assim. O primeiro capítulo, então, sobre música, a gente já percebe que começa um diálogo entre o mestre e o aluno. Então esse diálogo ele vai permear pelo livro todo. Aliás, essa dialética é uma herança que Santo Agostinho está usando aqui, que é usado em Platão. Platão, em algumas das suas obras, como a República, por exemplo, ele vai usar então essa dialética, uma maneira assim de ensinar através do diálogo. Esse capítulo, então, assim como o último, é um capítulo um pouco mais filosófico, e aí ele vai dar algumas definições sobre o que é música. E uma dessas definições, ele vai falar que música é a arte de modular. E a arte de modular, ele está querendo dizer que a arte do movimento. E em uma outra definição, ele vai falar que música é a ciência dos movimentos bem ordenados. Então ele usa duas palavrinhas interessantes, que é a arte em uma e ciência na outra.
Então ele vai entrar nessa discussão com o seu aluno da questão da ciência. Inclusive ele pergunta para o aluno dele o seguinte: por que na definição de música precisa haver o termo ciência? E aí vai ter uma discussão muito interessante sobre esse assunto. E aí Agostinho ele diz o seguinte, que você pode cantar bem sem conhecer as regras. É como uma espécie de instinto. Porém, ele diz que isso não passa de um instinto animal. E aí ele até vai dar um exemplo interessante do rouxinol. E aí o aluno ainda vai argumentar que ele vai falar o seguinte: mas ele canta por imitação. E aí ele vai querer concluir, o aluno, ele vai forçar uma linha de raciocínio que a imitação ela é importante para a arte. E aí o mestre vai perguntar para o aluno assim, abre aspas para o mestre: não há arte sem razão. E aí depois de muito argumentar, o mestre diz o seguinte: não se pode confundir arte com imitação. Então, pelo que eu entendi aqui, Agostinho está falando que aquelas pessoas que fazem música por imitação, que seguem padrões, não estão fazendo música como arte. Então o mestre ele vai falar que essa música feita por imitação, que ela é nivelada por baixo, ela está relacionada ao corpo. E a associação que eu consigo fazer disso é que essa música é uma música muito mais voltada para a técnica, né? Se ele está falando do corpo, a imitação é aquilo que eu vejo alguém fazer e eu reproduzo, mas não com o meu intelecto, mas com o meu corpo. Ou seja, aquela música que ela é carregada de técnica, ela não é essa música de que Agostinho está querendo chegar nela ainda. Então, você podia ser uma pessoa muito técnica musicalmente, mas não significava que você estava fazendo uma música de maneira racional, intelectual. Aliás, para a cultura helenística, a tecne, ela está muito mais ligada ao artesanato, ou seja, às artes manuais dos artesãos, e não à artística. Sacou a diferença? E o que é essa ciência, então, que é tão diferente da alma para Agostinho? Abrindo aspas, a ciência ela é um privilégio da alma, fecha aspas. Lembrando que para Agostinho, se você lembra do vídeo passado, quando ele vai falar sobre a alma é onde reside a memória. É por isso então que Agostinho ele vai insistir na definição de música como ciência e não como arte. Bom, embora Agostinho esteja vivendo num período bem distante do nosso, é muito interessante observar como que a cultura helênica, né, ela influenciou todo um pensamento aí ocidental e, de certa forma, ela reflete nos nossos dias de hoje. Aqui ele vai ter ainda nesse capítulo sobre música uma reflexão que ele denomina o seguinte: os cantores de teatro ignoram a música. E aí ele vai falar sobre os histriões. Quem que eram os histriões? Os histriões eram uma espécie de comediantes da época, conhecidos também como bufões. E eles ganhavam a vida com música, mas não a música intelectual. Essa música no nível da imitação, no nível da tecne. Eles não tinham o conhecimento musical, ou seja, eles não tinham a ciência. Eles estavam nesse plano da imitação que o Agostinho vai falar que é o plano da imitação animal. E aí entra o aluno na discussão e ele vai querer argumentar o seguinte: pessoal, olha que interessante se isso não tem um paralelo com os dias de hoje. Aí o aluno vai dizer algo mais ou menos do tipo assim: mas eles têm o suficiente, o conhecimento suficiente, digamos assim, para conseguir aquilo que eles querem. Primeiro, o aplauso da plateia, né? Ou seja, uma espécie aí de reconhecimento. Segundo, dinheiro a ponto de ficar rico. Ou seja, a gente vê que esses histriões, eles faziam muito sucesso. E aí o aluno do Agostinho, ou o aluno do mestre aqui, ele vai entrar com esses dois argumentos então. Só que aí Agostinho, ele entra com a seguinte frase, abrindo aspas para o mestre aqui: a ciência que está dentro de nós é um bem mais valioso do que a glória dos aplausos e a riqueza, que são bens efêmeros. Ou seja, Agostinho está dizendo que esses aplausos e essas riquezas, isso são coisas que passam, mas o conhecimento e a ciência é aquilo que a pessoa vai levar com ela eternamente. Gente, isso não é fantástico?
A glória passa, os aplausos passam, o dinheiro passam, mas o conhecimento fica com você eternamente. Uau! Bom, a partir dessa discussão, então, ele vai falar então sobre mais as questões teóricas do conceito de tempo, métrica, a acentuação, né, a arces e a teses, lembrando que sempre ligado à poesia. Há uma reflexão também sobre os números, sobre a razão, a proporção, e eu até anotei aqui, diz que todos os números provêm do 1, que existe uma progressão regular e legítima até o 4 e não até o 10. Então, se você quiser saber por quê, tá no capítulo 1, aí no livro 1. Bom, agora eu vou falar rapidão aí sobre os outros títulos, tá bom? Sobre os outros capítulos, aí sobre os outros livros. No capítulo 2, no livro 2, que é sobre as sílabas e os pés, ele vai falar então sobre os pés métricos de acordo com os tempos e números de sílabas, e aí ele vai fazer uma lista de 28 pés métricos. Quer ver? Eu vou ler alguns para vocês aqui, talvez você seja familiar para você esses nomes aqui. Então ele vai falar sobre o pirríquio, o jambo, o troqueu, o espondeu, o tríbaco, o dátilo, o anfíbraco, o anapesto, o báquio, o crético, o antibáquio, o molosso, o proceleusmático, peão primeiro, peão segundo, peão terceiro, peão quarto, jônio menor, coreando, jônio maior, jambo ou duplo jambo, dicorreu ou dicoqueu, antipasto, espírito primeiro, espírito segundo, espírito terceiro, espírito quarto e dispondeu. Então ele vai falar sobre esses pés métricos no capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar sobre a diferença entre o ritmo, o verso e o metro, e aqui ele vai usar alguns exemplos, e interessante que são nem sempre textos litúrgicos, né? Como eu disse lá na introdução, aqui ele vai usar textos clássicos do repertório helênico e muitas vezes carregados de mitologia. No capítulo 4 ele vai falar sobre o metro, no capítulo 5 ele vai falar sobre o verso, então ele vai aprofundando aí essa discussão teórica, então ele começa lá nos pés, nas divisão de sílabas, e aí ele vai ampliando e vai explicando e analisando essas seções maiores da poesia, tá? E aí ele chega no capítulo 6 de novo, que também é um capítulo mais assim, teórico, filosófico, e o capítulo 6, que é sobre a harmonia imutável. A alma se eleva da harmonia das coisas, contingentes à harmonia eterna, que reside na eterna verdade. E aqui nesse capítulo 6, então, ele vai demonstrar uma conexão do nosso afeto com a nossa memória. E é muito importante nesse capítulo aqui entender o conceito de beleza para Santo Agostinho. E entender que essa beleza, ou seja, o belo, ele não está ligado com o prazer necessariamente. Mas que esse belo, que essa beleza, ela é um equilíbrio entre as proporções. E essa beleza superior é que vai provocar as sensações ou os sentimentos adequados. Então toma cuidado com aquilo que você ouve. Nem tudo aquilo que você ouve e te dá prazer é necessariamente belo. Inclusive eu vi um vídeo do professor André Gabi, que tem um canal chamado Som da Palavra, e também tem cursos na internet, vale a pena você dar uma procurada, que ele também fala sobre esse assunto numa palestra que ele deu. Então, assim, para concluir, essa beleza, para você alcançar essa beleza, ela não depende então só simplesmente daquela imitação, né, daquele nível por baixo, mas ela vai depender aí de um certo desenvolvimento intelectual, da razão acima do prazer. Bom, pessoal, então esse foi sobre música de Santo Agostinho, um livro assim muito interessante. Se você se interessa por esse assunto, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link na descrição, um link da Amazon. E não deixe de conferir aí os outros links também que tem na descrição, tá bom? Se você quiser me mandar material para eu estar fazendo algum tipo de análise, o endereço para envio de materiais está na descrição. Se você quiser ajudar, contribuir com qualquer quantia, também tem as formas de você ajudar com o canal na descrição. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis. E eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.